lugar, eu quero agradecer por mais essa oportunidade de poder falar sobre o Lar de Panambi, a primeira instituição assistencial criada pela Sociedade Tabea. Fiquei pensando um bocado sobre o que dizer em 15 minutos. Afinal de contas, são 55 anos de história e apesar de eu estar trabalhando no lar há apenas poucos meses, eu já tenho muito para contar. Eu assumi a direção no dia 8 de abril. Foi algo que nem em sonho eu imaginei alguns anos atrás, mas aconteceu. Eu estava atuando como professora de pré-adolescentes e adolescentes há 10 anos e antes disso eu trabalhei mais de 10 anos na área administrativa de empresas. Foi um longo caminho até que eu consegui dizer um sim para essa missão. Em 2005 foi a primeira vez que eu brinquei com a ideia de trabalhar na área social. E isso tem a ver com a minha filha Suzana, com a nossa filha Suzana, que é uma criança especial. É a nossa filha mais nova. Depois disso a ideia ficou adormecida e ela brotou forte de novo somente em 2008, durante um retiro que eu fiz. E ao longo do ano de 2009, o que era somente um sonho, tomou forma, amadureceu e veio a convicção e a paz de que eu deveria deixar, abandonar tudo que eu estava fazendo e assumir essa missão. Como eu disse, faz apenas poucos meses que eu estou ali no lar, mas eu já conheço o lar desde criança, quando eu frequentava com o grupo de escola dominical, de juniores lá da Igreja Emanuel. E depois na vida adulta, quando eu visitava minhas duas avós que moraram lá. Existe um livro dos 50 anos do Lar da Velhice, e quando eu revisei esse livro, que foi escrito por meu colega, o professor Sérgio Michels, eu prestei apenas atenção aos aspectos técnicos do texto, e menos aos fatos históricos que estavam relatados. E em janeiro deste ano eu resolvi reler esse livro. E eu me surpreendi com um fato que me passou despercebido, que foi o seguinte: o meu avô, Adolf Kepler, o seu irmão Ernesto Kepler e o senhor Oswaldo Rehn doaram o valor em dinheiro que possibilitou a compra da área de 15.450 metros quadrados sobre a qual foi construído o lar. Eu comentei o fato com minha mãe, que pintou o quadro do lar que está exposto lá no nosso stand, e nem ela sabia disso. Eu menciono esse fato não para dizer que foi meu avô que contribuiu, mas porque ele serviu de uma motivação maior ainda, me encheu de ânimo para servir ali com o que eu sou, com o que eu sei, para que essa obra continue. Em outubro, o Lar da Velhice de Panambi vai completar 55 anos. Ele foi inaugurado em 55, mas na verdade esse primeiro trabalho de assistência social iniciou 5 anos antes, em 1950. Com a fundação do Diakonieverein, ou seja, o embrião da Sociedade Batista de Beneficência Tabea, que hoje tem 7 para 8 unidades prestadoras de serviços assistenciais. Aliás, eu estou curiosa para saber quantos aqui sabem o que significa Tabea. Alguém não sabe? Aqui todo mundo já sabe, né? Mas quando eu fiz essa pergunta lá no lar, a maioria não sabia, só uns 3, 4. No lar hoje nós temos 59 moradores, 50% são batistas e o restante são evangélicos luteranos e católicos. É um campo missionário também. E nem os batistas sabiam o que significava Tabea. Eu disse que o lar foi inaugurado em 55, né, mas que esse trabalho foi concebido 5 anos antes. Isso aconteceu através da criação da Sociedade Batista, então, de Beneficência Tabea, que nasceu graças à iniciativa e à persistência de irmãos que eram membros da Igreja Batista Emanuel e de seu pastor na época, o pastor Otto Greller, que também era ou foi presidente da Convenção Batista Pioneira. Eles tiveram um sonho, tiveram ideias para viabilizar o sonho e partiram para ações concretas. E começaram pela construção de um lar de velhice. Os fundos para a primeira construção então foram obtidos através da doação da quantia necessária para a aquisição do terreno, da doação de todos os bens da dona Ida Kinderman, que só pôs como condição ser recebida no lar, e de inúmeras doações de outros bens e materiais, como louças e móveis, e das contribuições
contribuições anuais de membros da Sociedade Itabeira. Em 1951, a sociedade tinha 70 membros contribuintes. E apenas 4 anos depois, em 55, a Itabeira já tinha 364 membros contribuintes. Essa forma de contribuição deixou, então, de existir mais tarde. Diante dos desafios que eu vejo que temos pela frente, eu tenho refletido sobre a visão e a ousadia dos que conceberam a ideia de construir o lar para idosos há tanto tempo atrás. Hoje a população idosa é alvo de preocupação por parte do governo e existe toda uma política voltada para o idoso. E na nossa convenção, há mais de 60 anos, já se tinha um olhar voltado para a pessoa idosa. E é sempre importante compreender que uma instituição não surge do nada. E eu sei que o lar é o que é hoje porque houve pessoas com compromisso social e espiritual que vieram antes de mim. E que com a ajuda de Deus criaram, desenvolveram e mantiveram essa obra. Nesse sentido, cabe destacar o papel fundamental das igrejas da nossa convenção pioneira e, em especial, a Igreja Batista Emanuel, dos membros da Junta de Serviço Social e de todas as diretoras anteriores. Ninguém faz algo a partir do nada. Há sempre uma história, uma obra passada sobre a qual a gente tem o privilégio de continuar construindo. E, por outro lado, o contexto político, econômico e social no qual estamos inseridos hoje é completamente diferente e os desafios também. Atualmente, o Brasil está vivendo um período em que o Estado está atuando fortemente com políticas sociais voltadas para a criança, para o adolescente e para o idoso, as duas pontas frágeis da vida. A expressão inclusão social está na ordem do dia. Basta ligar a televisão e nós assistimos a uma enxurrada de propagandas sobre esse tema. A nossa filha Suzana, que tem uma doença genética chamada Síndrome de Bournonville, uma doença degenerativa do sistema nervoso, nasceu num tempo em que, graças a Deus, existe uma política de inclusão de pessoas com deficiência mental. E ela pode ser educada numa escola regular de ensino. Hoje ela está com 12 anos. E hoje também existe uma política social voltada para a população idosa, que não pode ficar desassistida. Algumas projeções sugerem que daqui a 15 anos o Brasil terá 34 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Eu quero voltar mais uma vez para o passado para ilustrar como as coisas mudam. Estive lendo 2 registros que constam nas primeiras atas. Um deles diz o seguinte: o pastor Gustav Henke pede para trazer seu harmônio e 10 galinhas. As 2 coisas consideradas úteis e boas são permitidas. Outro sim, deve ser construído um galinheiro à prova de ladrões e gambás, de 2 metros por 2. Eu cito esses exemplos, irmãos, do passado para dizer o seguinte, que a realidade na qual as instituições da Itabeira estão inseridas hoje é bem mais complexa. Especialmente nos últimos 5 anos, estão sendo concebidas uma série de leis para regular instituições de assistência social. Um marco é o Estatuto do Idoso de 2005. E o outro marco é a Lei 12.101 de novembro do ano passado, que determina as novas regras para instituições sociais sem fins lucrativos ou filantrópicas. Essa lei mudará os rumos de todas as instituições da Itabeira e especialmente das instituições de longa permanência, que é o caso do nosso lar de Panambi e do lar de Toledo. A sociedade Itabeira vive um momento histórico único e eu tenho pedido a Deus que Ele nos dê uma visão clara do que Ele tem em mente, de quais são os seus planos para os nossos lares de idosos. Eles são os únicos que, por lei, podem ser mantidos através de contribuições mensais de seus moradores, que, portanto, não precisam oferecer um serviço totalmente gratuito. No entanto, a Lei 12.101 determina 60% de gratuidade e não mais 20%, como até o ano passado. Além disso, o Estatuto do Idoso determina que apenas 70% da aposentadoria do idoso seja comprometida na mensalidade. Se fizermos a conta, isso significa que não podemos cobrar mais
do que R$ 350 por mês de cada um dos idosos que ganham um salário mínimo. Se considerássemos que todos os 60 moradores do nosso lar recebessem apenas um salário mínimo, que é o caso da grande maioria, isso significaria sobreviver com uma entrada baixíssima, sendo que para atender a todos com um quadro de pessoal inferior, abaixo do exigido pelo Conselho Regional de Enfermagem, já temos uma folha de pagamento superior a esse valor. Até hoje, o Lar da Velhice de Panambi sobreviveu graças a doações de pessoas físicas e de imóveis doados por doadores através de testamentos. Isso temos a agradecer à boa gestão de presidentes do Conselho Administrativo no passado. Mas hoje a realidade é outra e o perfil socioeconômico dos moradores é outro também. E não temos mais um público que doa seus bens imóveis. Aliás, quem de nós poderia hoje doar um bem imóvel para o Lar da Velhice? A realidade mudou e isso significa que hoje os recursos para a manutenção precisam ser buscados de outra forma. Isso requer uma administração profissional, uma equipe com pessoas que dominam conhecimentos de múltiplas áreas e não há diretor de instituição que tenha todos esses conhecimentos jurídico, comercial, financeiro, publicitário e assim por diante. E nós, nesse sentido, como diretores das instituições sociais da Itabeia, nós precisamos do apoio de profissionais capacitados para nos assessorar nessas áreas. Nosso Lar e o de Toledo estão diante da decisão de permanecer com a filantropia ou de abandoná-la e se tornar uma sociedade sem fins lucrativos, ou ainda uma sociedade privada com fins lucrativos. Nenhum dos dois caminhos será fácil. Se deixarmos de ser filantrópicos, teremos muita dificuldade para sobreviver sem as isenções fiscais de quase 30%. Por outro lado, se a filantropia for mantida, a adequação às novas leis é urgente. Se não as cumprirmos, podemos perder a filantropia e seremos obrigados a pagar o total de impostos de que fomos isentos, mais uma multa de 75%. E esse dinheiro nós não temos. É uma situação que nos aflige e eu tomo a liberdade de dizer isso neste fórum, por crer que Deus é soberano e que Ele tem soluções surpreendentes e que Ele as mostra quando seu povo ora e dialoga abertamente sobre as dificuldades. E acredito que podemos nos inspirar no exemplo dos pioneiros que vieram antes de nós. Eles foram extremamente ousados, tiveram a coragem de fazer as correções de rumo necessárias nos momentos de dificuldade. E esta também não é a primeira vez que políticas governamentais impõem novos desafios.